Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá. A taxa Selic está em 15% ao ano, isso aí você já sabe. Mas tem um detalhe que talvez você não esteja percebendo e que esse detalhe pode te custar bem caro no futuro. E quando eu digo futuro, nos próximos 2 anos. Porque se você acha interessante ter um rendimento de 15% ao ano na renda fixa, eu vou te dizer que hoje é possível você ter um rendimento de até 25% no investimento mais seguro do país. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Matheus, que investimento que eu vou fazer com segurança para ter 25% ao ano de rentabilidade? Simples, Tesouro Direto. Calma que você vai entender. Olha aqui comigo uma coisa. Se a gente abrir o site do Tesouro Direto, a gente vai perceber aqui que nenhuma rentabilidade vai chegar próxima dessa que a gente está conversando. Os pré-fixados aqui estão com 13% e alguma coisa, a Selic, 15%, e o IPCA mais alguma coisa também vai dar aqui aproximadamente 13%. Ou seja, para ter essa rentabilidade, tem que ter algum detalhe que a gente não está conseguindo ver claramente. Mas olha só que esse detalhe está bem na nossa frente. Olha o Tesouro Direto pré-fixado para o ano de 2032. A taxa dele hoje é 13,38% e o valor unitário dele, ou seja, quanto que ele está valendo, é R$ 443,63. Mas como que funciona isso na prática? É o seguinte, lá no vencimento desse título, que no caso vai ser aqui 1º de janeiro de 2032, o Tesouro Direto vai te pagar R$ 1.000 a cada título que você comprou. Só que você comprou ele aqui por R$ 443. Então essa diferença aqui vai ser basicamente a rentabilidade aqui de 13, alguma coisa ao longo dos próximos anos. É assim que o Tesouro Direto vai te pagar aqui R$ 1.000 como preço unitário do seu título no final desse período. Mas a gente ainda precisa se atentar a alguns detalhes aqui, tá? Que detalhe é esse? É o seguinte, esse valor que a gente está conversando aqui da rentabilidade do Tesouro Direto pré-fixado vai oscilar todo dia. Se você entrar na sua corretora amanhã, se você entrar no dia que você está assistindo esse vídeo, provavelmente o valor que você vai ver aí na sua tela não é o valor que a gente está conversando aqui nesse momento. E é claro que todo mundo vai querer comprar esse título quando? Quando ele tiver a maior rentabilidade possível. Então esse valor unitário aqui de 400 e pouco também vai oscilar a depender da rentabilidade. Então é o seguinte, presta bem atenção aqui para você entender. Essa oscilação do preço unitário aqui do Tesouro Direto, ela acontece de maneira inversamente proporcional à rentabilidade do título que você está comprando. Calma que vai ficar mais fácil agora. Vamos pensar no seguinte, você comprou aqui o seu título público hoje com uma rentabilidade de 13% ao ano, tá? E aí amanhã você decide vender esse título. Aí você vai lá no mercado e vê quanto que está valendo esse seu mesmo título se ele fosse vendido do zero, tá? Como se você fosse ver o título que o Tesouro Direto está te apresentando hoje. Se esse título que o Tesouro Direto te apresentar hoje for 14%, por exemplo, você concorda comigo que o seu título de 13% não vale tanto assim mais quanto um que vale 14%? Que qualquer pessoa pode comprar esse de 14%. Então, é claro que esse seu título de 13% vai valer um pouquinho menos. Agora, uma situação pode acontecer o contrário. Você pode simplesmente chegar no mercado e não ter mais o seu título de 13%. Ter um título público lá amanhã de 12%. E aqui a figura muda de jogo, tá? Porque nesse caso você vai ter um título aqui que paga mais do que o mercado tem disponível. E essa ideia é o inversamente proporcional que a gente está conversando. Ou seja, se o seu título público vale mais do que o título disponível, você vai ter uma valorização no seu preço unitário. Se o seu título público vale menos, você vai ter uma desvalorização temporária aqui. E isso que a gente acabou de conversar é basicamente o que a gente chama de marcação a mercado de um título público, tá? Por quê? Esse título ele pode oscilar muito ao longo do tempo até o vencimento dele. O vencimento dele, ele vai valer R$ 1.000, tá? Se você esperar até o vencimento, você vai receber aquela rentabilidade ali que você acordou. Faça chuva, faça sol, você vai receber aquilo. Só que até isso acontecer, muita coisa pode mudar. E é aqui que a gente tem uma oportunidade interessante de ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar aqui uma simulação só para você entender na prática o que a gente está falando. Nessa calculadora do Tesouro Direto, você pode simular quanto que esse título aqui vai te dar de retorno no vencimento, tá? Então vamos pensar no seguinte, vamos colocar aqui R$ 10.000 nesse título, rentabilidade de 13,38% ao ano. Lá em 2032, esses seus R$ 10.000, por exemplo, virariam R$ 20.505, tá? De maneira líquida, o que deu uma rentabilidade aqui de 13,38% e uma rentabilidade líquida aqui depois dos impostos
de 11,69%. Agora vamos simular um resgate antecipado, tá? Que é o que a gente está falando, fazendo marcação ao mercado, pegando antes do vencimento. Vamos simular aqui então o que a gente aprendeu, tá? Vamos colocar aqui 2 anos, exatamente 2 anos. Então no dia 30/6/2027 a gente vai retirar esse dinheiro. E aqui ele me pede para colocar qual que é a rentabilidade do título público nesse momento, não do título público que você comprou, tá? Porque o que você comprou foi o 13,38%. Mas quanto que é a rentabilidade dos títulos públicos que o mercado tem a oferecer? Então vamos colocar aqui 8,5% para a gente ver. E eu não estou tirando esse número de qualquer lugar, tá? Você fica comigo até o final que você vai entender de onde que eu estou tirando esse número. Então, nesse caso aqui agora, a gente vai ter uma rentabilidade bruta de 25,17% ao ano. Ou seja, a gente tem aqui uma possibilidade de valorização de mais de 50% em 2 anos com renda fixa, tá? Esse tipo de rendimento é um rendimento condizente com bons anos de rendimentos de renda variável. Eu sei que eu preciso te mostrar por que eu coloquei esse 8,5%, porque senão não vai fazer sentido o que a gente está conversando. É isso que eu vou te mostrar aqui agora. Olha só, quem decide os rumos da taxa Selic aqui no Brasil é o Banco Central. E olha aqui o comunicado do Banco Central no dia 18/6/2025. Ele vai falando várias coisas aqui sobre a situação econômica do país, e aqui no final ele fala que se o cenário se confirmar como planejado, haverá uma interrupção no ciclo da taxa de juros. Só que tem mais coisa, tá? O Banco Central ele também emite um boletim muito legal, o boletim do Focus. E olha o que tem nesse boletim no dia 20/6. Tem uma projeção para a Selic em 10,5% no ano de 2027. Então vamos fazer uma conta básica aqui. Se com a Selic a 15%, a gente está tendo aqui um título público em 13 alguma coisa, se a Selic chegar em 10,5%, é factível ter um tesouro direto pré-fixado pagando 8,5% ao ano. E aqui exatamente que eu tirei esse número. Então, Matheus, quer dizer que é garantido 50% em 2 anos? Claro que não, tá? Isso é uma projeção que pode se materializar ou não. Isso é feito de acordo ali com as projeções econômicas do país, a questão do dólar, a questão da inflação. Tudo isso é pesado pelo Banco Central para ser falado se a projeção da taxa Selic é de aumento ou de queda ao longo do tempo e qual que é esse valor estimado. Só que é claro que você sabe que aqui no Brasil tudo pode mudar muito rápido, né? Pode acontecer um evento que a gente nem espera e essa taxa de juros comece, ao invés de cair, comece a subir. Mas é claro que também podem acontecer eventos positivos, tá? Já aconteceram em outros momentos onde a projeção era cair X e caiu 2x. E aí, nesse caso, é claro que você ter um título público pré-fixado é garantia de você ganhar muito dinheiro no longo prazo. Então, meus amigos, agora você já sabe o que é marcação no mercado e também já sabe usar ela a seu favor. Se você tiver gostado desse vídeo, considere se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like também. Beleza? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.